Olá, meus amores! Estamos no ar com mais um programa Olha Ela, aqui na CWB TV, para você. E a nossa convidada de hoje é a Priscila Maciel. A Priscila, ela é fundadora da Beit Tour e ela é guia de turismo, com mais de 30 viagens para Israel. Seja bem-vinda, Priscila! Boa noite, Cirlei. Uma alegria estar aqui com vocês no programa Olha Ela, falando de um assunto que eu amo demais, que além de ser um negócio, é um propósito de vida. Então, muito obrigada pelo convite. Mas fala mais sobre você. Você é guia turístico, dentre viagem para diversos países. Um dos países que você mais costuma ir é Israel, não é isso? Sou cristã já, na verdade, desde que nasci. E em 2011 eu fiz a minha primeira viagem para Israel. Quando eu entendi do Senhor, quando eu estava entrando no aeroporto Ben Gurion, que é o aeroporto de Tel Aviv, para fazer meu processo de entrada no país, eu entendi o Senhor, Deus falando comigo, como poucas vezes eu ouvi Ele me falando comigo. Ele me disse o seguinte: Priscila, você chegou na sua casa. A partir daí eu me conectei de uma forma muito especial com o lugar. Comecei a conhecer os lugares bíblicos, conhecer o país, e quando nós chegamos em Jerusalém, no Monte das Lamentações, eu fiz uma oração ao Senhor. Dentre muitas coisas, eu pedi para que Ele... Eu disse: Deus, você me disse que eu cheguei na minha casa. Foi você que me trouxe aqui, foi o Senhor que me trouxe aqui. Você disse que eu cheguei na minha casa. Agora eu preciso que o Senhor me traga aqui todos os anos. Eu não quero vir sozinha, quero vir com a minha família, com os meus amigos, e quero trazer minha igreja, quero trazer minha comunidade aqui. E isso foi em maio de 2011, muitas coisas aconteceram, a história é longa. Isso foi em maio de 2011. Em maio de 2013, eu estava embarcando o meu primeiro grupo para Israel com a Beit Tour. Beit é uma palavra no hebraico que significa casa, porque desde 2011 Israel é a minha casa. É o país, a nação é a minha segunda casa. Mas como que você recebeu essa notícia? Então vamos lá, eu acho que para a gente falar sobre o que está acontecendo agora, assim, a história do povo de Israel, como é Israel, o que representa Israel para a gente e quão seguro é Israel. Para vocês terem uma ideia, eu já morei em alguns países e eu já morei em Jerusalém. Em 2015 eu morei em Jerusalém, um ano depois de um conflito muito intenso que aconteceu em 2014. Na minha opinião, Israel é o país mais seguro do mundo. E eu posso explicar um pouco mais sobre isso enquanto nós conversamos. Mas para responder a tua pergunta, a gente teria que entrar um pouco nos motivos que ocasionaram esse conflito, chamado de guerra agora, e tudo mais, mas acredito que a gente vai ter tempo para isso. Eu recebi essa notícia, né? Eu acordei sábado às 6 da manhã para embarcar para o Paraná, porque eu tinha uma reunião de lançamento de um grupo lá no domingo. E desde sábado, do dia 7 às 6 da manhã até agora, nós estamos todos atônitos, tratando o assunto, resolvendo o assunto. Inclusive, era para eu estar em Israel agora, nós embarcaríamos um grupo na quinta-feira para a Grécia e para Israel. Então, a gente está aqui. Eu vou te dizer uma coisa, Sirlei. A semana passada eu tentei ir para Israel. Eu queria estar em Israel agora. Eu queria poder estar lá para ajudar as pessoas, para levar ajuda, mantimentos ou suplementos para o exército que está servindo no fronte de batalha. Por que eu senti desejo de ir para Israel? Porque eu sei que quem está dentro de Israel e longe das zonas de conflito está seguro. Deve ser bom para você que conheceu Israel antes do conflito, né? Quando você tiver oportunidade, eu acredito que assim que você tem a oportunidade, você vai voltar, porque dá para sentir, mesmo à distância, dá para sentir o teu desejo de estar lá ajudando, apoiando e reconstruindo. Eu acredito piamente, eu consigo visualizar você lá na ajuda à reconstrução. Então vamos lá, assim, o que a gente precisa entender? Existe uma questão que acaba às vezes influenciando a nossa visão real sobre aquilo que está acontecendo. Em primeiro lugar, desde que Israel é um povo, Israel existe conflito
simplesmente pelo fato de que Israel existe, de que o povo judeu existe. Isso desde os tempos bíblicos, se a gente olhar lá para a história da rainha Esther, quando um grupo, uma comunidade de judeus estava na capital da Pérsia, que hoje é o Irã, e Amã intentou dizimar toda aquela comunidade judaica, nós vemos aí, no ano de 460 a 430 a 460 antes de Cristo, a gente vê o primeiro intento de dizimação do povo judeu, né? Então, essa história de conflito, de tentativa de exterminar o povo judeu da terra existe há muitos e muitos e muitos anos. Hoje, desde 1948, quando Israel se estabeleceu como Estado, como nação, Israel sofre retaliações dos seus vizinhos, né? Hoje em dia, os lugares de conflito em Israel estão basicamente no sul do país, na região próxima à fronteira da faixa de Gaza, certo? Esses conflitos são constantes, existem a todo tempo, porém a gente não pode esquecer que Israel é um dos exércitos mais poderosos do mundo e é um dos exércitos que tem o sistema de proteção mais poderoso do mundo antimíssil, inclusive que se chama Iron Dome, que é o domo de ferro, chamado pelos israelenses como a mão de Deus. Esse sistema antimíssil ele impede que os mísseis caiam dentro de Israel. Ou seja, isso que está acontecendo agora, depois do que aconteceu no sábado do dia 7, é algo que acontece sempre. Então vamos lá. Às vezes a gente fica olhando o noticiário e o noticiário mostra uma imagem de um lugar destruído, né? E a gente tem a impressão que o país todo está assim. Gente, o país não está assim. O conflito são em algumas regiões, exatamente nessa região que fica distante dos lugares onde principalmente a gente faz visitação, faz turismo, etc, etc. Mas eu gostaria de falar, se tiver tempo e oportunidade, um pouco especificamente do que aconteceu a partir do dia 7 de outubro, há 2 sábados atrás. Fique super à vontade, os microfones do programa Olha Ela são todos seus. Fique super à vontade, pode falar. Então, gente, bora lá. Vocês já viram que eu gosto de falar bastante, ainda mais sobre um assunto que para mim é fascinante, para mim é a minha vida. Então eu expliquei para vocês que a gente precisa, para quem não está no país, não conhece o país, não conhece a história do país, se leva a acreditar que o país, por exemplo, agora está todo destruído, que existem mísseis em todos os lugares. Isso não é verdade. O que aconteceu? Por que o que aconteceu? O que está acontecendo agora teve um alcance mundial, teve uma repercussão mundial. Porque no dia 7 de outubro, às 6h30 da manhã, terroristas do grupo Hamas, que ficam dentro da faixa de Gaza, invadiram o território israelense e provocaram um massacre com uma morte violenta, selvagem e sem precedentes de que um ser humano possa fazer isso. Provocaram a morte de mais de 1.300 pessoas em apenas algumas horas de ataque, ou seja, eles vieram quase 2.000 homens de terroristas de Gaza, com um plano já arquitetado por mais de um ano, sabiam onde eram os kibbutz que eles deveriam ir, onde eram os locais que eles deveriam conquistar, quantas pessoas moravam em cada assentamento judaico naquela região. Então eles tinham um mapa, como se fosse um mapa da morte, um mapa da selvageria. Então eles entraram no território e atingiram os vilarejos, kibbutz e assentamentos judaicos que ficavam próximo à faixa de Gaza. Para vocês terem uma ideia, a faixa de Gaza fica a 100 quilômetros de distância de Tel Aviv e talvez 150 quilômetros de distância de Jerusalém. E assim vai se distanciando mais e mais dos lugares povoados pelo povo de Israel, certo? Então, esse grupo terrorista entrou e dizimou as pessoas, os moradores que ficavam em um raio de 20 a 30 quilômetros, acho que 5, 10, 15, 20 quilômetros de distância da faixa de Gaza. E nessa
loucura deles, qual é a real pretensão deles? Então, vamos lá. Eles sabem, no fundo, eles sabem que eles não têm chance nenhuma. Eles sabem, mas vamos lá. De novo, o conflito entre Israel e os seus inimigos existe simplesmente pelo fato que o povo judeu existe, certo? E eu contei aqui rapidamente uma história de milhares de anos atrás que está relatada no livro de Ruth. Vamos lá, gente. O grupo Hamas não é o povo palestino, certo? Nós não somos contra os palestinos, nós não somos contra os árabes, nós não somos contra a gente de paz. Ninguém aqui é contra a gente de paz. Porém, contra o terrorismo, contra o terror, não se negocia. Não se tem como defender um grupo extremista como esse. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender do conflito é que o Hamas é um grupo terrorista, jihadista, que é um grupo extremista islâmico, é um grupo fanático islâmico, que tem lá no seu, se você entrar no hamas.com, você vai ver que está no estatuto do Hamas e do Hezbollah, da Jihad Islâmica, que o principal objetivo do grupo é exterminar, riscar Israel do mapa. É por isso que eles vivem, é por isso que eles trabalham, é por isso que eles respiram, é por isso que eles vivem. Então, é algo que humanamente não se explica, entendeu? Exatamente. Algo que não se explica. Algo que humanamente não se explica. Então, a gente precisa entender esses pontos para que a gente tenha uma percepção correta do que está acontecendo. O que está acontecendo agora em Israel só tomou a dimensão que tomou, porque no dia 7 de outubro, no sábado, em pleno Shabat, final de uma das principais festas, de celebração de uma das principais festas bíblicas em Israel, ou seja, o povo estava todo com a guarda baixa, né? Os terroristas do Hamas invadiram o território israelense e provocaram um massacre com morte violenta e atroz de mais de 1.300 civis israelenses. Sem explicação, né? E claro, Israel tem que se posicionar, Israel está se posicionando, Israel está tentando atingir os núcleos do terrorismo para acabar com o Hamas, porque com o terrorismo não se brinca, com o terrorismo não se negocia. Priscila, como que você vê a posição diplomática do Brasil perante os conflitos? Assim, o Brasil, a gente vê que a posição diplomática que vem do governo é uma posição em cima do muro, né? A gente sabe que existe uma inclinação já desde muito tempo, inclinação ao, inclusive, não somente ao povo palestino, que não tem problema, né? Assim, de novo, a gente não é contra um povo. A gente não aceita o terrorismo, mas existe uma inclinação, inclusive, a favor do Hamas. Nós já ouvimos isso muitas vezes. Então, hoje, diante do que aconteceu, eu vejo uma posição do governo, diplomática do nosso governo, em cima do muro, com uma tendência de vitimizar e subliminarmente aprovar o Hamas. É isso que a gente tem visto, infelizmente. Tanto que a sugestão que o Brasil havia dado para formar um cordão humano para que fossem retirados brasileiros lá de Gaza, da faixa de Gaza, não foi aceita, porque eles não viram nessa carta um apoio aos israelenses. Então, ficou uma coisa bem estranha essa participação do Brasil, porque ele nem se definiu de um lado, nem se definiu de outro, exatamente como você falou. Eu não quis tomar partido, mas é exatamente o que você falou. O governo brasileiro ficou exatamente em cima do muro. Aí pensa comigo, a faixa de Gaza faz, claro, toda a faixa de Gaza faz fronteira com Israel, mas tem uma cidade que faz fronteira com o Egito. E o Egito está há quase 2 semanas relutando, dizendo que não aceita, que não abre a fronteira para ninguém passar, porque eles sabem do risco que eles correm se eles abrirem e os terroristas passarem por ali.
Porque, vamos de novo, o Hamas, gente, é um grupo de terrorista. Ele não representa os palestinos, ele não representa os árabes, ele não representa um povo. Ele representa uma ideologia de riscar um povo do mundo, e o povo judeu. Não tem nem o que a gente dizer em relação a isso, né? Porque é algo tão inexplicável que não há argumento algum para justificar esse tipo de atitude. Exato. Mas, né, esperamos que se resolva o mais rápido possível e que o povo possa viver em paz, independente da sua raça, seu credo, sua cor, com certeza, né? Sua ideologia sexual, enfim, que as pessoas sejam livres, que as pessoas sejam felizes. É um absurdo, nos tempos de hoje a gente vivenciar a guerra. É uma coisa tão primitiva que não tem lógica alguma. Exatamente. E nós vemos aí muitos comentários em relação à ONU, que a ONU está tentando apaziguar, tentando fazer com que essa guerra cesse. Como que, eu vou falar diretamente você, né? Você vê essa situação da ONU para o cessar desse conflito? Você vê que você acha que eles estão no caminho certo ou você acha que eles deviam fazer mais? E o que, na tua opinião, devia ser realmente praticado pelas Organizações Unidas? Então, assim, aproveitando que você falou na ONU, você sabe que a ONU ela tem escritórios, né, na cidade de Gaza, porque a população em si de Gaza está sob domínio do Hamas. Não se enganem, gente. O Hamas não é a favor do povo. Inclusive, o Hamas usa o povo de Gaza como escudo humano para trazer uma mudança de pensamento a respeito do que é inexplicável, que nós já estamos falando aqui, que é o terrorismo. Então, o Hamas, ele oprime o povo de Gaza. Vocês sabiam, antes de responder sobre a ONU, vocês sabiam que até 2005, de 1967 até 2005, Israel tinha as fronteiras abertas e o povo de dentro da faixa de Gaza podia passar pela fronteira e trabalhar em Israel? Até 2005. Então, eles vinham para Israel, ganhavam um bom salário, traziam mantimento para suas famílias e estavam muito, muito felizes e vivendo em paz com Israel. Porém, em 2005, o Hamas dominou o território de dentro da faixa de Gaza, do lado palestino. Ele dominou esse território e começou a trazer o terror para o povo. O povo vinha com o seu salário do seu trabalho dentro de Israel e tinha que pagar, como é o PCC aqui, minha gente, como é os manos aqui, eles tinham que pagar propina para sobreviverem. Então, isso fez com que Israel fechasse as fronteiras para proteger o seu próprio povo, né? A gente viu o que aconteceu com a infiltração de 2.000 terroristas dentro de Israel, a dizimação que aconteceu lá. Então, a ONU, dito isso, o povo, a população de Gaza vive em extrema pobreza, né, por conta desse domínio do terrorismo do Hamas. E a ONU tem um escritório, tem uma sede dentro de Gaza. E você sabia que essa semana, o início dessa semana, o Hamas tomou, a equipe chegou no escritório para trabalhar, e o Hamas tinha dominado o escritório, tinha tomado conta do escritório, impediu que a equipe entrasse para roubar combustível e mais outras coisas que eles precisavam para poder continuar sustentando o lançamento de mísseis e continuar sustentando o terror. Então, assim, tanto a ONU quanto o Biden, que teve agora em Israel, como Israel, como primeiro-ministro de Israel, a gente sabe que se Israel quisesse entrar em Gaza e acabar com aquela faixa de 370 metros quadrados de território, Israel já teria feito. Mas Israel se preocupa com civis.
Israel se preocupa com o civil que está lá. Então, eles tentam estrategicamente entrar e acabar com o terror, com os terroristas, com as células terroristas. Então, tanto a posição de Israel, da ONU, do Biden, é que a guerra termine o quanto antes. É que Israel possa cumprir o seu propósito, que é resgatar. Não esqueçam que a gente tem quase 200, que Israel tem quase 200 sequestrados dentro de Gaza. Então, é resgatar a sua população que está lá sequestrado, o povo que está lá sequestrado, e acabar de alguma forma com o terror do Hamas, né? Então eu vejo que a ONU, o Biden, o que Israel está fazendo é isso que a gente espera, que essa guerra, que esse conflito termine o quanto antes. Se fôssemos, Priscila, explicar para o nosso público, dando exemplo, Brasil, como que você geograficamente explicaria para o nosso público entender melhor essa distância, o local de conflito e o país todo, para ter uma noção? Então, assim, vamos lá. Para ter uma noção, a gente tem que transformar o tamanho do país, por exemplo, para o tamanho do nosso país, né? E precisa de alguém que faça cálculo rápido aí. Então tá, Israel tem do extremo sul do extremo norte de Israel ao extremo sul de Israel, aproximadamente 560 quilômetros de extensão. Israel é um país que é menor do que o tamanho do estado do Sergipe, aqui do Brasil, certo? O lugar de conflito. Gente, o conflito em Israel sempre existiu, existe a todo tempo soa sirene em Israel para o pessoal ir para os quartos antibomba. Isso não quer dizer que as bombas caem, porque, de novo, Israel tem o sistema mais poderoso do mundo, antimíssil. Todos os mísseis são destruídos no ar, estourados no ar, antes de chegar no solo. Então, a gente não escuta aqui no Brasil, tantas mortes nesse mês em Israel por causa do conflito, porque não tem, gente, não tem, não existe. Isso é verdade, certo? A gente está vendo, de novo, essa dimensão na propagação desse conflito agora, porque ocorreu o maior massacre da história do povo de Israel, da história moderna do povo de Israel depois do Holocausto. 1.300 cidadãos civis morreram de forma violenta pelas mãos de terroristas. E isso aconteceu próximo à faixa de Gaza, certo? A faixa de Gaza, para você ter uma ideia, do centro do país, está distante aproximadamente 150 quilômetros, se eu não estou enganado, 150 a 200 quilômetros. Então vamos pensar, um país que tem extensão de 560 quilômetros e o lugar de conflito fica do centro do país, cerca de 150 quilômetros, de Tel Aviv, que não é a capital de Israel, mas é como se fosse a capital monetária, enfim, do país. A capital oficial de Israel é Jerusalém. Então, de Tel Aviv fica a 100 quilômetros. Isso em proporção no tamanho da extensão do país deve ser assim, a gente no norte, a gente está lá no norte e o sul está sendo bombardeado. E o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, lá na região de Porto Alegre, que fica próximo do mar, ali, Tramandaí, está sendo bombardeado. Então é assim, mais ou menos nordeste para o sul, sabe, de distância. É muita distância, gente. Sim, não, eu pedi essa explicação, porque às vezes tem algumas pessoas do meu público que eles ficam na dúvida. Claro. Pô, mas destruir um país? Não destruir um país? E as pessoas ficam naquelas rodinhas de conversa, discutindo e debatendo uma coisa que não tem ideia. Então, exatamente. Eu falo, não, de repente essa logística dá para eles terem uma dimensão. Isso, né, do que está acontecendo lá. Foi excelente a pergunta, excelente, para ter essa noção. Mas outra coisa que vocês precisam saber, depois do massacre, a gente não teve mais mortes em Israel, tá, gente? Para vocês verem como o país está seguro e como rapidamente o exército de Israel se posicionou, alistou todos os reservistas e se posicionou a favor da proteção do seu povo, para vocês verem como o país é seguro. Depois das mortes,
A gente não, daquele dia, nós não ouvimos mais relatos expressivos de morte. Talvez uma ou duas pessoas, eu não estou bem certa da informação, mas nós não vimos mais relatos de morte. Vocês entendem como é estranho a forma que a gente recebe a informação aqui no Brasil? Sim, inclusive hoje eu vi num canal fechado imagens de mísseis indo em direção a Israel e já sendo eliminados no ar. Então, gente, essa é a realidade do país. E as TVs abertas não mostram, eles só mostram as bombas caindo e as pessoas indo para os bunkers, as pessoas desesperadas. A TV aberta só mostra o que interessa a eles. Por isso eu achei muito importante, nós poderíamos ter feito um programa com você hoje, falando de turismo, de como é ir para Israel, ir para a Cidade Santa. Nossa, teríamos N coisas para falarmos boas, mas eu achei muito relevante nós falarmos sobre o que está acontecendo, sobre esses conflitos reais que estão acontecendo, para que as pessoas tenham uma informação maior, tipo, você está aí, as pessoas que têm dúvidas podem fazer perguntas, então é algo real, entendeu? Não é essas coisas fantasiosas, ou para o bem ou para o mal, né? Eu achei super interessante a gente levar para esse lado né, espero poder voltar a conversar com você, claro, em uma outra ocasião para falarmos sobre a tua empresa, sobre a volta do turismo, sobre o teu retorno a Israel, e vai ser muito legal a gente voltar a falar sobre isso. Você você passa para a gente uma fala tão gostosa de lá, que mesmo a gente não conhecendo, já dá a impressão que a gente conhece. E assim, eu quero agradecer você, Priscila, pela tua participação aqui no nosso programa. Prazer. E deixar aberto aí, a hora que você quiser voltar, você tem o nosso contato, é só chamar o assunto que você tiver, a gente vai ter um enorme prazer em falar com você novamente. Vai ser um prazer. Pode chamar coloca o microfone à tua disposição para seus... Certo. Cirlei, muito obrigada pelo convite. Eu amo falar sobre Israel, eu amo trazer as verdades. Tudo que eu falei aqui vieram de fontes direto de Israel. E seria um prazer continuar aqui falando com vocês, falando. Se vocês quiserem, a gente pode, uma oportunidade próxima, voltarmos a falar. Então, muito obrigada a todos. Eu quero deixar um pedido aqui para vocês. Eu quero pedir para que vocês que têm fé, alguma fé, e que vocês que amam a paz, que vocês orem e peçam a Deus, rezem, usem a sua fé para que esse conflito termine logo, tá bom? Para que a paz seja restabelecida e as coisas voltem ao normal novamente. E eu quero também deixar aqui para vocês o meu Instagram. Gente, estou fazendo cobertura do que está acontecendo. Tem vídeos que mostram Israel das minhas últimas viagens. Me segue no Instagram, Israel com Priscila, com SC, Israel com Priscila, _Maciel. Vai ser um prazer te receber lá. Nós do programa Olha Ela agradecemos a tua presença e vamos todos orar, pedir a Deus que a paz se restabeleça em Israel e que ela se estenda a todo o planeta. Porque nós precisamos de paz e não de conflitos. Uma boa noite a todos e até a próxima.